volta com o segundo bloco do programa dessa semana e aqui no programa Lições da Bíblia, vou até pegar aqui o nosso manual de estudos, colocar de lado e apresentar para vocês o nosso presente, o presente do programa Lições da Bíblia para você. Você que gosta de estudar a Bíblia, parabéns. É quando a gente estuda a palavra que a gente tem um confronto com nós mesmos, com as nossas ideias e com a verdade do Senhor Jesus, a verdade de Deus para a gente. Então, estude a Bíblia. E melhor ainda, sem custar nada para você. A série Princípios é oferecida a você com muito carinho para você estudar a Bíblia e ter um encontro com as verdades do Senhor Jesus. Verdades como essa que estamos discutindo aqui, esses sinais da volta de Jesus e como a gente deve se preparar para a volta do Senhor. Você pode ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, está aí na sua tela o número. Você pode ligar no horário comercial e ser atendido e solicitar o seu curso totalmente de graça, tanto o curso quanto o envio. Se você quiser fazer em nosso blog, tudo certo também. Lá em nosso blog, que está aí em sua tela, novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilha e sem o tio, você entre nesta imagem aqui, lá no nosso blog, e você vai se cadastrar e solicitar gratuitamente. Estudar a Bíblia, ela nos eleva no conhecimento da salvação e nos aproxima muito do nosso Senhor Jesus. Estamos estudando aqui com os nossos amigos um tema incrível, que são 2 capítulos da Bíblia, capítulos 24 e 25 de Mateus, que falam sobre a condição do mundo no tempo do fim, a compreensão que a gente deve ter. Já conversamos bastante, a preocupação de Jesus não tanto com o evento, mas em entendermos que a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado, por isso que ele identifica falsos ensinadores, falsos mestres, acontecimentos naturais, para a gente ficar atento que muita coisa vai acontecer como sinais do tempo do fim, e tudo isso para melhorar a nossa fé. Agora, o pastor Júnior estava falando um pouco antes aqui do intervalo, você também, pastor Gilson. Tudo isso, quando a gente vê os acontecimentos se cumprindo, a gente passa a confiar um pouco mais na palavra, ou passa a confiar um pouco mais, não, esse negócio de um pouco não, tem que confiar mais, né? A gente passa a confiar mais na palavra de Deus, entendendo que esses acontecimentos se confirmam, como acontecimentos proféticos, né? Nesse sentido, ali no capítulo 24, Jesus fala como a gente deve, o que a gente deve fazer em nosso dia a dia para alcançar esses últimos dias com saúde espiritual e passarmos por ele até a volta de Jesus. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão. Que atitude mental a gente tem que ter para permanecer nesse caminho? Queria que vocês comentassem um pouco com a gente sobre isso. Precisamos ter perseverança. Igual o pastor Júnior comentou no bloco anterior, que não seria fácil esses últimos dias. E a Bíblia não promete isso. É até interessante pensar que Deus, nesse tempo, não nos chama para a felicidade, mas para a fidelidade. A felicidade plena é o que vem após isso aqui. Então ele diz assim, olha, vocês Por enquanto a gente tem momentos alegres, momentos mas a felicidade alegres, plena é só em felicidade Jesus plena e a vida eterna, né? Vocês têm que perseverar até o fim. Essa palavra perseverar em grego é hipomone, a arte de sobreviver a duras crises. Entendendo que o mundo passaria por duras crises e aqueles que quisessem fazer a vontade de Deus nesses últimos dias, viveria duro. Ele chega a dizer, olha, vocês serão perseguidos. Não se preocupem quando vocês forem para diante dos tribunais, quando vocês forem perseguidos, o Espírito Santo é que vai falar por vocês. Mas já deixou claro, vai ser assim. Uma palavra muito usada nos últimos tempos é resiliência, né? Resiliência. Você suportar as provas e continuar, né? Não é fácil ser resiliente. Não é fácil perseverar sempre assim. Às vezes é fácil dizer, claro. Estamos conversando aqui e você fala, mas é muito fácil para aqueles rapazes lá, aqueles homens, dizerem ali, olha, fica firme. Tem que perseverar, fica firme aí. Poxa, eu estou desempregado, passando por um câncer, passando por um problema, estou desenganado. Mas a palavra diz que a gente tem que perseverar. É a resiliência acima de tudo, né? Então, o chamado de Deus é para uma obra específica. Há uma obra acontecendo, há uma guerra sendo travada entre o bem e o mal. Que, aliás, foi o primeiro tema dessa temporada, né? O conflito cósmico. Há um chamado para isso. Então, quando Cristo me chama, a gente não está aqui nesse mundo para viver nele.
Né? Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Então, o chamado para o cristão, ele fala, vem que nós vamos terminar a guerra. Estou te chamando para a gente guerrear e eu estou dizendo que vai terminar no final. Eu volto e resolvo. Mas até lá, você falou em que tipo de pensamento, né, esquema mental tem que ter para ser cristão, é um esquema de combate. Ele está me chamando pro combate, não está me chamando para... Um jardim cheio de flores. Não. Com perdão ao seu sobrenome. Opa! Então, ele não está me chamando para isso. Então, não é... Não entender isso pode dar decepção. Não entender isso, você pode achar que Deus não está com você quando você recebe uma notícia ruim. Não entender isso, você pode achar que você não está sendo fiel como deveria, porque a gente começa a se culpar. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que isso está acontecendo? Deus está usando Mateus 24 para dizer, não tem a ver com você. Tem a ver com todo o plano. Isso é importantíssimo que você está falando, porque eu recebo muitas ligações e mensagens de pessoas que falam assim, pastor Lanza, ore por mim, que eu estou passando por uma prova muito grande, passei por um divórcio, perdi um filho, meu marido morreu, minha esposa morreu, ou estou com câncer. Olha, lembre-se que isso faz parte de um cenário de um conflito entre o bem e o mal. Nós somos, entre aspas, esses atores aí envolvidos nessa grande guerra. E aí? Faz parte da guerra. Como é que a gente vai se portar agora, né? Precisamos ter um cuidado também. E Jesus falou assim, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, lá nas bem-aventuranças. E ele também diz assim, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Então, esse tipo de perseguição que Jesus está falando aqui, ela é injusta. Você não merece essa perseguição. Isso, exatamente. Então, muito cuidado para você não estar sofrendo perseguição porque você fez alguma coisa, porque você não se comportou direito, você está sendo preso porque você fez cometeu um coisa que delito. não deveria, não é? Então, o detalhe é, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Então, é muito importante o nosso jeito de ser cristão, porque um dia vão nos acusar e vão nos perseguir. É preciso que alguém olhe para isso e diz assim, o que vocês estão falando deles é mentira. Eles não são assim. Então, o nosso comportamento no dia a dia, o jeito que eu me comporto com meu vizinho, com meu amigo, o jeito que eu falo desse evangelho, o jeito que eu tento transmitir é importante. Porque se eu for arrogante, se eu for petulante, se eu olhar de cima para baixo, na hora que me acusarem, vão dizer assim, não, eles são assim mesmo. Jesus está dizendo assim, precisa ser mentira quando acusarem vocês. Precisa ser mentira. Então, embora a gente tenha um mapa mental de resiliência e de perseverança, e pastor Gilson, perseverança é muito importante, porque não precisa perseverar para tomar sorvete de morango. Para tomar um sorvete não precisa de perseverança. Você sabe que tem um texto aqui no nosso manual de estudos que vem a calhar com o que vocês estão falando aqui. Se você tem o seu manual de estudos, você pode acompanhar aí naquilo que estamos estudando na parte de segunda-feira. Bem na metade ali tem um texto que diz assim, nenhuma pessoa, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Então, isso significa exatamente o que vocês estão falando. Quer dizer, vamos perseverar, vamos buscar um preparo a cada dia, em comunhão, né? Para que a gente realmente esteja fortalecendo a nossa vida espiritual para essa guerra. Como você falou, a gente não está sendo chamado para uma festa, mas para como testemunhas do Senhor Jesus e vamos passar por prova sim. Né? E o manual de estudo, ele faz questão de frisar, nosso guia de estudos, que esse preparo está muito conectado com a palavra. A compreensão das Escrituras, o aprofundamento no estudo das Escrituras, é porque de onde a minha fé é fortalecida, onde eu tenho, é pelo ouvir da palavra, mas é a compreensão das clarezas bíblicas, das verdades bíblicas, para eu não ser enganado. Então, veja que interessante, fortalecer a mente com as verdades das Escrituras. Hoje é um período que eu imagino ser o período de maior analfabetismo bíblico que existe. É verdade. As pessoas gastam pouco tempo. Talvez um período em que mais Bíblias a gente tem nas mãos. Né? Exatamente. Olha que coisa. Né? Quanto mais Bíblias, menos se estuda a Bíblia. É impressionante mesmo. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna e elas testificam de mim, João 5,39. Fundamental esse comentário que vocês estão fazendo, porque às vezes a gente fica muito assim, esperando que um outro ensine a Bíblia para mim. A gente acabou de oferecer para você aqui esse curso bíblico, a série Princípios que a gente oferece. Mas ele já te guia, ele é um guia de estudos bastante interessante. Mas isso é importante,
mas é mais importante a sua atitude de buscar o conhecimento, de ler a Bíblia, buscar por si mesmo. Mas olha, eu não tenho muita vontade. Nem tudo que a gente tem vontade a gente deveria fazer, e nem tudo aquilo que a gente não tem vontade a gente deveria deixar de fazer, né? E não ter vontade de ler a Bíblia é um sintoma de que precisa ler a Bíblia. Mais ainda, ter essa comunhão, para que a gente tenha a compreensão das verdades de Deus. Quando o Jesus começou a falar sobre a obra do engano, você falou aqui da quantidade eu falei da quantidade de Bíblias, você falou da importância de estudar a Bíblia, e tem muitos analfabetos bíblicos hoje. Será que isso faz parte da obra do engano? Eu tenho Bíblia hoje em qualquer loja, em qualquer livraria, nas igrejas, nas escolas, nos hotéis, e parece que quanto mais tem, menos eu abro. Seria essa uma estratégia do engano para o livro ficar fechado e a gente não extrair dele a mensagem de salvação, pastor Júlio? Olha só, vou ler o verso 24 de Mateus 24, que é um verso que eu julgo muito importante aqui nesse capítulo, porque ele diz o seguinte, 24, verso 24 de Mateus: Cristo dizendo, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas ou prodígios, para, se possível, enganar até os eleitos de Deus. Você acha que as pessoas hoje buscam mais sinais do que a Cristo? É disso que eu estou falando. Naturalmente, a gente é atraído pelo sobrenatural, pelo mágico, pelo fantástico. Naturalmente. A Bíblia ela vai na contramão disso. É interessante isso, porque a gente acha que a Bíblia ela é mística, mas ela vai muito mais para o lado racional. Já acabamos de dizer aqui, quando Jesus falou de terremoto, ele está dizendo assim, é isso mesmo. Então ele está dizendo assim, não vai atrás do fantástico, do maravilhoso, do milagre. Embora eu faça milagre, eu não quero que você vá atrás disso. E um dia chegaram para Jesus e pediram sinais, né? Eu disse, escuta, se eu para fazer um sinal aí, eu vou crer. Se você fizer um sinal, eu vou acreditar. Lembrei de um episódio, lembra no caminho de Emaús? Jesus tinha ressuscitado, ele aparece para 2 discípulos, caminha com eles o dia inteiro. Jesus poderia usar o sobrenatural. Poderia ou não poderia? Sim. Ele poderia falar assim, oi gente, ressuscitei. Olha só, estava morto, ressuscitei. Ele não faz isso. Ele fica andando com os camaradas o dia inteiro e aí ele discorre por toda a Bíblia para explicar o que tinha acontecido. Ele vai na Bíblia. Ele poderia ter dito. Ele não diz. Ele fala assim, gente, eu queria que vocês acreditassem na Bíblia. Então, eu faço milagre, e milagre na Bíblia é raro, não é toda hora que tem milagre. Não. Por isso que se chama milagre, porque é raro. Então, eu faço milagre, Deus diz, mas não é esse o caminho que você vai. Porque os falsos cristos, eles vão utilizar de maravilhas, vão utilizar de milagre. Pastor Lance, você disse que a gente não está olhando para a Bíblia. Não está, porque a gente olha mais para o sobrenatural. Exato. Até estudantes da Bíblia têm a tendência de conferir a Bíblia primeiro com o noticiário. Ele vai primeiro no noticiário e ele vê na Bíblia que combina com o noticiário. Exatamente. Há um tempinho atrás estavam falando da Síria, que a guerra da Síria é cumprimento de profecia, que Deus falou para a Síria lá do passado. Então a gente vê uma coisa parecida, a gente já fica alertado. Então a gente precisa conhecer mesmo o que Cristo está dizendo. Exatamente. Está firmado na rocha. Exatamente. Esse ponto dos sinais é tão relevante aqui, e o pastor Júnior foi num ponto onde Jesus ali no caminho de Emaús, mas eu me lembro da multiplicação dos pães, João capítulo 6. Termina de multiplicar os pães aqui para um grupo, uma multidão. No outro dia, eles vão procurar Jesus de novo. Jesus fala, vocês vieram não pelo que vocês acreditam em mim, mas porque vocês comeram pão e têm fome de novo. E eles dizem assim, mas o que faremos para fazermos as obras de Deus? Jesus diz assim, creiam em mim, crê na palavra, creiam em mim. Ou seja, creio naquele que ele enviou, que era ele. Creio no que eu estou dizendo. Isso, aí eles dizem assim... Não vem comer pão, porque eu multipliquei. Aí eles dizem assim, e que sinal o senhor vai fazer para a gente crer no senhor? O que me impressiona é o tamanho da amnésia dessa multidão. 24 horas antes, ele tinha feito um milagre. Pastor, não é o panorama do mundo hoje? Exatamente. As pessoas superlotando igrejas em busca do que Jesus pode fazer. Toda vez que você, amigo que está em casa, procurar seguir a Deus pelo que Ele pode fazer, logo, logo você vai se esquecer do que Ele já fez. Pedro, no final do capítulo 6, assim, olha, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Temos que seguir a Jesus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é.
Ele é nosso Senhor e Salvador. Milagre, se Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele não quiser fazer? Eu continuo com Ele. Porque eu não sigo as bênçãos, eu sigo a Deus. Exato. As bênçãos me acompanham. E quem é que disse que bênção só tem que ser coisa boa? Exatamente. Se a Bíblia me pede para agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Exatamente. Deus, Ele pode transformar coisas ruins na minha vida, dificuldades que eu estou passando agora, em coisas boas. Claro. Por isso que aqui diz assim, ó, voltando para Mateus 24, perseverai até o fim. Se eu tiver que perseverar, significa que eu vou estar passando por lutas, dificuldades, mas eu preciso de resiliência para chegar lá. E ainda é pregando o evangelho, né? Porque eles dizem, esse evangelho tem que ser pregado a todo mundo, e então virá o fim. Então esse cuidado de fato aí por sinais, cuidado com muitos sinais. Vamos para a palavra e conhecereis a Exato. verdade, e a verdade nos libertará. Jesus não disse aí, conhecereis os meus milagres, vocês serão libertos. E mais, ele não repetiu o milagre para a multidão, não. Voltaram embora sem milagre e sem pão. Né? Exatamente. Deixaram de seguir Jesus, inclusive, no final do capítulo 6 de João. Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Ou seja, não fez milagre, não ando mais contigo. E isso parece que está muito misturado hoje, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu ando decepcionado com Deus. Estou precisando de um milagre na minha vida aí, quer seja financeira ou saúde, e Deus não está me dando esse milagre. Olha. Poxa, você se decepcionar com Deus porque deixou de receber algo material ou de um milagre, o mundo é mau. Nesse mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, a vitória de Cristo é onde eu tenho que me basear. Ele foi um vitorioso, eu vou me agarrar nele. É espiritual. Para superar o momento difícil. E a ideia é jogar no ataque, não na defesa. Essa fala é de quem está na defesa, é de quem está esperando. É de quem está falando, vem Deus, me ajuda. Vem Deus, faz alguma coisa por mim. Eu estou aqui, eu estou na defesa, eu preciso de ti. Muitas vezes o que Deus queria que acontecesse é vai. É não jogar na defesa, esperar. Eu preciso ir. E agora, esse mundo é mau e eu vou tomar as pessoas que estão sofrendo e entregá-las para Cristo. Exatamente. Para acabar com isso. Então, a proatividade do cristão é o que Cristo está pregando aí em Mateus 24. Olha, viram aqui que o Júnior tem um pouco de técnico, hein? Jogar no ataque. O segredo é jogar no ataque. E com esse conselho do nosso técnico aqui, que na sua vida espiritual você tem que jogar no ataque e não ficar na defesa, né? Para buscar a vitória, a gente vai para mais um intervalo e voltamos já já.